Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo 29 de junho de 2025, celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao versículo 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todas glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, na comunidade, Pedro faz a sua profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E assim, a gente percebe, amados irmãos, que no meio dos outros discípulos, Pedro facilmente professa a fé diante dos seus companheiros. Ou seja, em casa, ele se sente mais à vontade para ser ele mesmo. E assim, professa fielmente a sua fé. Mas, amados irmãos e irmãs, quando a gente vai percebendo, quando Pedro é colocado diante do mundo, quando ele precisa professar sua fé diante do mundo, ele não consegue. Ou seja, no mundo, junto aos discípulos, Pedro é mais um discípulo, mas quando ele está fora, ele não é mais aquele discípulo, ele volta a ser o pescador de peixe, o vendedor, o comerciante que precisa agradar os seus clientes. Assim também, amados irmãos, percebamos, a nossa profissão de fé. Ou seja, na comunidade, diante das pessoas, a gente tem facilidade em professar a nossa fé. Mas, quando estamos, amados irmãos, diante do mundo, a nossa fé é colocada em xeque. Ou seja, a grande pergunta é: será que estamos rezando o que fazemos e fazendo o que rezamos? Veja o que é a oração. É rezar o que faz e fazer o que reza. Vejam, orar é o que eu rezo, ação é o que eu faço. Então, será que a minha oração é perfeita dentro de casa e fora de casa? Ou seja, será que em casa e fora nós não estamos desempenhando papéis? Vejam, quando nós estamos fora de casa, nós somos o profissional, o amigo, o vizinho cordial. Mas, quando nós estamos na nossa casa, parece que esses papéis, do vizinho cordial, o amigo, se dissolvem. E o que sobra é o que somos quando ninguém está olhando. Ou seja, amados irmãos e irmãs, Pedro precisa amar a verdade. Por isso Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E não pergunta só uma vez, pergunta 3 vezes se Pedro ama, pois somente assim Pedro será autêntico diante de Deus e também diante dos homens. Então, nós precisamos também, amados irmãos, amar a verdade, para que nós não desempenhemos papéis lá fora
e dentro de casa, muitas vezes, a gente tem um comportamento totalmente diferente. Vejam, lá fora eu preciso ser aceito, mas em casa, muitas vezes, eu sou ríspido, né? Eu maltrato a minha família com palavrões, enfim. Vejam como é estranho. Às vezes, lá fora eu sou um, dentro de casa eu sou outro. Então, nós precisamos unir o que nós somos, tanto fora como dentro da nossa casa. E repito, dentro de casa a gente tira as máscaras, mas lá fora a gente quer agradar todo mundo, então a gente coloca máscaras. E o que Jesus está pedindo, amados irmãos, é que nós sejamos verdadeiros. Pedro, tu me amas? E assim Jesus pergunta para mim e pergunta para vocês também se nós amamos a Deus. Ou seja, para que nós sejamos pessoas autênticas e não pessoas que precisam desempenhar papéis para ser aceitas no mundo. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.